Graça e paz, irmãos, amigos, colegas de ministério. Eu sou o pastor Davi Bezerra, estou presidente da 21ª Associação. O Senhor é meu pastor, de nada tenho sentido falta. Isso é uma tradução inglesa que eu gosto muito dela, acho interessante essa tradução. Irmão, nós estamos vivendo numa situação de muita dificuldade, de ansiedades, desespero de alguns, onde parece que a morte está fazendo hora extra. Vai fazer 5 ou 6 meses, que o poder científico, político estão em estado de humilhação, estão de joelho. Uma coisinha pequenininha, unicelular, invisível ao olho nu, parou as maiores economias, tem trazido incompreensão, discussão, confusão e temor, medo aos povos. Eu tenho sentido mais na pele, como pastor que sou, a responsabilidade diante de Deus e da igreja que Ele me confiou. E como, mesmo de longe, em quarentena, eu tenho que manter esses membros unidos, alimentados e cuidados. Confesso aos irmãos e colegas que tenho trabalhado mais do que nunca. Sei que todos nós precisamos, neste momento, mais de Deus do que nunca, ou pelo menos mais do que antes nessa década, neste momento, porque isso é ímpar neste século. Então, neste momento, mais ainda. Nesta diversidade, tem horas que parece estar perto de findar e tem horas que parece que vai se estender. E há 2 proposições que são necessárias na vida de um cristão, especialmente na hora da adversidade, que é a fé e o esforço para lutar. Estes 2 elementos, auxiliados pela compreensão da palavra, debaixo de oração, fortalecem a esperança e tornam possível todas as coisas que necessitamos, esperamos obter e concretizar. Assim, fazendo, pelo menos eu creio, que a gente pode se estender até as asas do ideal, até as raias do inatingível, e por fim ter suprido nossas carências mais urgentes e inadiáveis. Viver nos dias de hoje está sendo um desafio, um grande desafio. Estamos tendo que reaprender, nos reorganizar como pessoa e até como igreja. Mais uma vez temos que nos lembrar, ou somos lembrados que não temos condições de nos administrarmos sozinhos, que há caminhos que precisamos que outros abram para nós, que não dá para ser feliz sozinho, não dá para viver sozinho. A vida é boa, mas também é muito difícil. E é o ponto de que sozinhos ela deixará de ser boa, pelo menos razoável. Quando Davi escreveu, o Senhor é meu pastor, de nada tenho sentido falta, ele se reportava a desafios, a adversidades, porém com um sorriso no rosto. Davi sabia que o amanhã seria uma realidade, porque seriam realizadas todas as suas aspirações, anseios e carências. Geralmente as palavras sempre se reportam a 2 coisas. Quando ele diz o Senhor, ele também está dizendo eu sou um escravo. Eu tenho um Senhor e que o nome dele é Iavé, aquele a quem tudo pertence, a tudo domina, controla, inspeciona e governa. E é assim, irmão, que Davi cai de joelhos, com o coração ajoelhado, com humildade, submissão, reconhecendo-se subalterno desse Senhor, que diante dele ele é apenas um escravo. Dele é propriedade, porque além de criado, ele também iria ser comprado pelo sangue que ia ser derramado no Calvário. Então ele sabia muito bem que ele tinha um dono. Mas quando ele diz, é meu pastor, ele se sente muito bem cuidado, ele agora se considera ovelha, submissa, obediente. E a posição de ovelha, que não tem direção própria, mas que segue o caminho partilhado ou palmilhado por aquele que a dirige aos lugares de saciedade, e quando finalmente diz, em nada tenho sentido falta. Davi confessa uma confiança de plena certeza de fé, que é despida de todas as suas dúvidas, de toda a sua desconfiança. Como ovelha desse pastor, que também é Senhor, não há lugar para o desespero, para um só segundo de desconfiança. Esta é a vida de quem se coloca inteiramente nas mãos de Deus. É assim que nós temos que ser também.
saber que Ele é Senhor de tudo e não vai nos deixar faltar o que for necessário. Quem conhece esse Senhor, né, e nós que temos Ele como pastor, né, e que conhecemos e confiamos na Bíblia, a sua palavra, né, depositamos nele plena confiança e restrita confiança, absoluta confiança, uma certeza inabalável de que pode continuar a sua missão. Nós podemos continuar fazendo a obra de Deus, no propósito sublime de fazer a obra de Deus, sob promessas fiéis de sucesso nesta vida, porque a vida eterna já nos foi garantida. É sob o servo do Senhor, do Salmo 23. Nos comportaremos como escravos, bem tratados, é assim que tem que ser, consciente de que não temos vontade própria. Ouvimos primeiramente e prioritariamente Ele, e agora falamos e agimos conforme Ele nos orienta, porque servo ou escravo não tem vontade própria, se comporta conforme a vontade do seu Senhor. Mas Ele é um Senhor tão amoroso e cuidadoso que nos trata como pastor. Cuida de nós como pastor, e nós como ovelhas, né, do seu pasto, como ovelhas debaixo do seu cuidado, debaixo do seu amor, nos submetemos às suas orientações, porque Ele tem boa terra, ele tem um bom pasto, Ele tem águas correntes e puras para satisfazer as nossas necessidades básicas, não é verdade? Os leões e ursos não se atrevem a nos atacar, e se tentar vai apanhar, não é? Davi sabia muito bem o que era isso. Vai se machucar e vai ter que se submeter ao Senhor de toda a terra. E é assim, irmão, que descansamos e até nos alegramos com o seu governo, com o seu poder e com o seu cuidado. Apesar dos pesares, saibamos que venceremos lá na frente e vamos dizer: porque o Senhor é meu pastor, passei toda a adversidade e descobri que de nada tenho sentido falta. Alguém contou que certa vez um determinado pastor convidou 2 irmãos a ler o Salmo 23. Um era um homem culto, erudito, intelectual, e ele leu o Salmo gramaticalmente de maneira correta, né? De maneira impecável, com um tom de voz preciso. E quando o homem, depois o pastor chamou outro homem, que era um homem simples, um homem de pouco estudo, e quando o homem culto terminou de ler, houve palmas, mas quando o homem simples acabou de ler, havia lágrimas em seus olhos e nos olhos de muitos que estavam ouvindo. E alguém perguntou ao pastor: pastor, qual foi a diferença? E o pastor disse: o primeiro homem conhecia muito bem o Salmo 23, mas o segundo conhecia bem o Senhor e o pastor do Salmo 23. A igreja do Senhor, meu irmão, será levada a triunfo, nós chegaremos ao triunfo. Apesar das adversidades, ninguém e nem nada poderá frustrar aquele que é o pastor do Salmo 23, porque ele disse que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra a sua igreja. Nós venceremos em nome de Jesus. Amém.